amiga da TI, tadinha, eu esqueci o nome dela. Laisa, você tá me ouvindo, não tá? Bonito, então a gente pode começar a gravar? É que se você não estivesse ouvindo, eu ia enviar no WhatsApp para você. Tá bom? Então nós começamos. Então, bom dia a todos. Muito obrigada a todos que têm participado durante toda essa semana do nosso webinário. Hoje é o nosso último dia de webinário, nós iniciamos na segunda-feira. Nós vamos encerrar com chave de ouro, né? Porque hoje à tarde a palestra é toda voltada para pessoas com deficiência, principalmente os usuários das APAES. Então, o pessoal de Vila Valério e das APAES um pouco mais longe, se não tiveram acesso, pode entrar em contato comigo. No finalzinho, me lembra que também a gente coloca, é o mesmo link. Se vocês quiserem enviar para os usuários de vocês participarem. Vai ser uma conversa também com o psicólogo, é o psicólogo da APAE daqui da região onde a gente está, da região do Caparaó, ele é da APAE de Alegre. E a preocupação nossa e dele em fazer essa palestra voltada para os meninos com deficiência, principalmente os usuários que têm deficiência intelectual, é conversar com eles um pouco sobre como está sendo essa vivência da quarentena e como eles têm se relacionado com o mundo e as pessoas, né, mostrando para eles as possibilidades das redes sociais, para que eles não fiquem isolados e a gente não tenha mais para frente dificuldades e outros problemas associados, né, com relação à depressão e outras situações de ansiedade, tá? Então, eu acredito que essa palestra hoje à tarde nos fecha com chave de ouro, porque eu acho ela muito importante. A de agora de manhã também é uma palestra muito bacana, muito importante. Agradeço muito a Débora, né, que está longe, está lá no friozinho do Chile, mas que se dispôs a estar conosco, conversando sobre um pouco disso, que é a atuação do psicólogo dentro da instituição e dentro da educação especial, né? A gente sabe que, assim como o pedagogo, o psicólogo na formação dele vê muitas áreas, né? Tem possibilidade de estagiar em vários momentos, várias situações, mas que acaba que vai se especializando conforme vai trabalhando, né? E vai buscando outros cursos. Então, Débora, muito obrigada, fique à vontade, tá? Você é muito bem-vinda. É, nós aqui do Campus Ibatiba, do IFES, que somos os responsáveis, agradecemos muito a você e te recebemos, e que bom que podemos te receber via web, né? Porque provavelmente se fosse um encontro presencial como foi o ano passado, dificilmente a gente conseguiria possibilitar a sua vinda. Então pode ficar à vontade. Muito obrigada. Bom, meu nome é Débora, né? Débora Oliveira Rego. Eu sou graduada pela PUC Minas Betim, né? Eu formei em final de 2014. E desde então comecei a minha prática, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a Amanda pela oportunidade, né? O Marden que nos abriu essa porta, esse contato, né? E aí, assim, eu queria falar hoje, né, sobre os desafios da atuação do psicólogo na educação especial. E aí, como a Amanda estava comentando, o psicólogo, ele tem muitas áreas, né, da psicologia. Então, assim, já para falar um pouquinho para vocês, antes de vir aqui para o Chile, eu não tive contato, né, com a psicologia educacional, somente dentro da universidade, muito voltada para a parte teórica. Então, assim, dentro, né, da universidade, eu tive possibilidade de ter algumas atuações na parte de saúde mental e trabalho, saúde mental, né, e foram os campos, assim, onde eu me encaixei mais, né, nesse momento. Mas, como eu comentei, né, formei final de 2014 e em 2015 eu comecei a atuar na psicologia clínica, né, e
foi final de 2015 que eu me mudei para cá, para o Chile. E aí eu cheguei aqui no Chile, comecei também a atuar com psicologia clínica, mas em 2016 eu já comecei a trabalhar com psicologia educacional, né? Foi a porta que me abriu aqui e que hoje eu sou muito grata ao universo, né, por essa possibilidade, porque é uma área que eu acho que no decorrer da minha fala vocês vão ver que eu me apaixonei, assim, né? Foi um amor, é um amor assim que não se mede assim mesmo. Eu acho que é dentro da educação que a gente consegue fazer muitas mudanças, né? E é um pouco disso que a gente vai discutir hoje. Dentro da minha fala, eu vou falar da minha experiência, né? Eu queria deixar isso claro, contextualizando a parte do Chile, né? Falando um pouco da educação também especial no mundo, assim, bem rapidamente. Mas falando, né, da minha atuação, né? Dos desafios que eu fui encontrando e que eu acho que grande parte dos outros profissionais também pode encontrar, né? E aí eu vou falar de algumas questões históricas, né, políticas, porque eu acho que isso é importante, porque é assim que se forma, né? Tanto a psicologia educacional, né, o trabalho da psicologia educacional, nosso trabalho, assim, seja onde for, né? As questões culturais, elas perpassam, né, elas atravessam o nosso trabalho, né? Não só o nosso trabalho, como a nossa maneira de ser também, né? Então, acho que são questões importantes, e aí eu vou estar referindo especificamente aqui do Chile, né? Mas eu acho que é bacana para ter uma ideia, porque eu acho que essa cultura, ela não está inserida somente aqui no Chile, né? Ela está inserida ainda a nível mundial, né? Então, só para dar essa introdução. Deixa eu não. Então, assim, né, falando um pouco desse começo, né, no meu percurso, assim, né, da psicologia educacional, o primeiro desafio que eu encontrei foi a barreira do idioma, assim, né? Eu aprendi muito pouco do espanhol, né? Sabia algumas palavras, para falar a verdade, porque eu tinha aprendido mais no ensino médio. E então, assim, foi interessante eu esperar um pouco, né? Inclusive o processo de validação do meu título aqui de psicologia, para eu ir aprendendo a falar. E eu fui aprendendo a falar conversando, né? O que foi muito bom, porque aqui no Chile, eles até falam que eles têm um idioma particular deles, né? Um chilenismo, assim. Então, a primeira barreira pessoal, assim, né, foi esse desafio, né, esse idioma, né, a questão do idioma. O segundo desafio, que aí eu acho que já é mais comum a todos os psicólogos educacionais, é conhecer o que o psicólogo educacional faz, né? E aí, assim, a gente sai da graduação com essa interrogação na cabeça, né? Principalmente eu, que não tinha me acercado tanto a essa área da psicologia. E aí, assim, além disso, eu ainda tinha que saber qual que era a atuação do psicólogo educacional no Chile, né? As leis, as políticas públicas envolvidas, né? As redes, né? Que trabalham com a educação aqui, né? Eu não tinha ideia. Mas mesmo assim, né, me deram essa oportunidade, eu sou muito grata porque aprendi muito, né? E tenho aprendido ainda, estou em processo de aprendizagem. Então, assim, a primeira porta que me abriu foi um colégio que é particular subvencionado. Esse colégio, o que é particular subvencionado? Uma coisa que eu queria também falar para vocês, que como eu estou morando aqui já tem um tempo, aqui no Chile, né?
quase 5 anos, eu posso falar algumas coisas em espanhol, assim, então já vou pedindo desculpa, né? Mas eu acho que dá para entender, porque vão ser algumas palavras só. A gente vai perdendo um pouquinho do vocabulário. Mas então, assim, a primeira porta que me abriu, né, foi mais voltada para a área de convivência escolar. Então, assim, a psicologia educacional no Chile, ela tem duas vertentes, né? É a psicologia de convivência escolar e a psicologia dentro de um programa de integração escolar, que aí é onde eu vou comentar, porque é onde eu vou focar, que hoje eu trabalho nesse programa, né? Dentro de uma escola. Mas é importante também fazer essa diferenciação, assim, né? Porque eu acho que no final das contas, o psicólogo dentro do programa de integração escolar, ele também faz muita coisa de convivência, né, escolar. Então é importante falar disso, né? A convivência escolar, ela é uma política, né, procedimentos e práticas dentro dos estabelecimentos educativos e ela consta de uma equipe, né, de um coordenador de convivência escolar, um psicólogo e geralmente um assistente social também, né? Então, assim, é para trabalhar a boa convivência, né, o bom clima dentro do ambiente escolar. E aí, assim, quais são as funções, né, do psicólogo de convivência escolar? Fazer pequenas intervenções, né, psicossociais, com os estudantes, com professores, com toda a comunidade educativa, né? Com os pais e responsáveis, com os diretivos, né? Fornecer também ferramentas para enfrentar situações e problemas, né? No contexto social e educacional, né, para os pais, fazendo visitas domiciliares, né, realizando avaliações de quais são as necessidades dessa família, né, detectar e abordar, né, algum ato de vulneração de direito, né, desses estudantes, e aí fazer algum tipo de encaminhamento, né, para alguma rede, por exemplo, Tribunal de Família, polícia, né, de investigação. Aí vai depender mesmo de qual foi o tipo, né, de vulneração que a gente encontrou ou qual outra necessidade. Aqui, só pelo fato de ter uma suspeita, né, a gente já pode fazer o encaminhamento, porque a gente não está para investigar, né? A gente está para fazer ver, né? Descobrir se existe alguma coisa assim nesse sentido, algum tipo de suspeita, e aí quem vai investigar são os órgãos competentes, né? Monitorear continuamente a participação, né, a assistência, a desistência e o desempenho acadêmico dos estudantes, né, e trabalhar para promover tudo isso. Projetar e executar oficinas e atividades com a comunidade educacional, né, trabalhando as questões da boa convivência escolar. Então, assim, essas oficinas e atividades são enquadrados temas como respeito, empatia, né, habilidades sociais, inteligência emocional, sexualidade e afetividade, bullying, entre outras coisas do universo, né, infanto-juvenil. Projetar e realizar oficinas e atividades com as mães, os pais e os responsáveis pelos estudantes, né? Falando questões sobre habilidades parentais, né? Trazendo esses pais e responsáveis, né, para a responsabilidade no processo educativo desses estudantes, né? Orientação aos pais, orientação motivacional e muitas outras coisas. Inserir esses pais também na cultura infanto-juvenil, né? E também projetar e executar oficinas e atividades com professores e equipe de gestão, né? Que são os diretivos, né? Os diretivos, quando eu falo, são 3 cargos, né? São 3 pessoas. É um inspetor, né, geral,
que trabalha essa questão mesmo da disciplina, né, da questão da assistência também, de se está usando ou não está usando uniforme, questões assim, né, ou as sanções, né, por exemplo, quando algum estudante comete algum ato que não deveria, né. Um chefe, né, ou um coordenador, como queiram chamar, de unidade técnico-pedagógica, que trabalha diretamente com os professores, né, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né, e o diretor, né, ou a diretora. Então, com essas pessoas, né, tanto os professores como os 3 diretivos, a gente também trabalha com oficinas, né, e atividades, capacitações e tudo, com relação a, por exemplo, a retenção escolar, né, que tipo de movimento a gente pode fazer para que esses alunos, eles não, eu não sei que palavra utilizar, eles não, aqui a gente ocupa desertar, né, assim, sair mesmo, né, do sistema educacional, abandoná-lo, né, coexistência, né, escolar, o clima organizacional. Então, assim, para mim isso foi ótimo também, né, porque eu já tinha algum tipo de conhecimento, né, nessa área. E o autocuidado também é muito importante, né, a gente pensando nessa questão da síndrome de burnout, né, com relação aos professores, né, e os contextos de vulnerabilidade na educação também, que até então, nesse primeiro trabalho, eu não tinha tido contato. Como eu tinha falado, esse primeiro trabalho que eu tive aqui com a psicologia educacional, né? Trabalhei, então, na convivência escolar dessa escola e era um particular subvencionado. O que quer dizer isso? Ele é metade particular e metade ele recebe benefício do governo, né? Então, os pais, eles pagam metade da mensalidade, né, da escola, e metade os pais pagam, né? Então, o governo e os pais pagam metade, metade. Eu acho que, então, assim, a modo geral, esse era o trabalho, assim, né, que eu fazia com a convivência escolar nesse primeiro trabalho. Mas nesse primeiro trabalho, eu fui me acercando ao que era o programa de integração escolar. Por quê? Dentro desse trabalho, essa escola tinha, nesse momento, cerca de 750 alunos. Somente eu de psicóloga. E eu observava que dentro desse trabalho, dentro dessa escola, tinham muitos casos de estudantes com dificuldade de aprendizagem e alguns estudantes, né, com transtorno do espectro autista, e estava aparecendo, na verdade, muitos estudantes, né, com esse tipo de transtorno. Então, assim, comecei a vislumbrar, né, inclusive tinha um contato próximo com uma psicopedagoga. Então, assim, nossa equipe multiprofissional, que era da maneira como nos chamavam lá, na verdade não era tão multi assim, porque era somente eu, né, de psicóloga, e tínhamos 2 psicopedagogos. Então, esses psicopedagogos trabalhavam diretamente com esses estudantes, né, que apresentavam algum tipo de dificuldade, né, de aprendizagem. Mas mesmo assim a gente sentia um déficit, assim, a gente sentia que precisava de algo mais, né? Porque colocavam muito a responsabilidade somente nos psicopedagogos, né? E na verdade esse não é o trabalho, esse não é o caminho, e é o que a gente vai ver, né, hoje no que eu vou comentar. Então, assim, eu saí de lá, né, porque eu sentia que, não sei, estava me faltando alguma coisa, né, nesse trabalho, assim, né, eu sentia que eu precisava dar mais, né, para todos os estudantes, né, e eu sentia que esses outros estudantes ficavam mais nas margens, assim, né, deixados de lado. Principalmente alguns que apresentavam algum tipo de conduta disruptiva, né, que aqui eles falam,
algum tipo de conduta que saía um pouco do padrão, né? Então, eu comecei a ficar incomodada, assim, com isso. E um dia, querendo ou não, fui fazer uma entrevista em uma outra escola, de um contexto rural, daqui da cidade, né? E achei maravilhoso a equipe de trabalho, assim. Aí lá, o que que tinha? Tinha a equipe de convivência escolar e tinha a equipe do PIE, né? Que é o Programa de Integração Escolar. E aí eu achei maravilhoso porque essas duas equipes trabalhavam juntas, né? E para essa entrevista que eu estava fazendo, eu ia trabalhar no programa de integração escolar, que eu achei maravilhoso também, né? Ainda mais pensando em trabalhar em conjunto com a convivência escolar, né? Foi então que eu troquei, né, de trabalho, fui para esse lugar que é maravilhoso, o caminho é lindo, é pura natureza. Os alunos também são maravilhosos, né? É tudo lindo, assim, né? Todos os profissionais dali de dentro, os professores, né? É tudo ótimo. Mas tem algumas barreiras ainda, né? No que se diz na questão da educação especial em si, né? No que a gente quer, na verdade, para a educação como um todo, né? Eu não falo nem somente da educação especial, ou talvez considerando essa educação especial assim como um todo, né? O que é o que a gente vai discutir hoje. Tô prometendo muita coisa, hein? Então, assim, para poder chegar no que eu faço, né, como psicóloga, dentro do programa de integração escolar, eu quero passar um pouco pela parte histórica, né, da educação especial. É importante para eu estabelecer alguns conceitos, para eu poder destrinchar alguns conceitos para vocês, que vai ser importante para a discussão final, assim, né, que eu quero propor. Então, a educação especial, no mundo, né, a gente encontra 3 períodos associados à evolução do conceito de discapacidade e as formas de intervenção com essas pessoas, né? Então, a gente tem um primeiro modelo médico, né, que considerava as pessoas com discapacidades como limitados, né? E a sua integração à sociedade se remetia a ocultar as diferenças que evidenciavam, né? Que evidenciavam a sua discapacidade. Então, a gente, por exemplo, pode considerar na educação esse momento como o período da exclusão, né? E assim, de modo geral, algumas pessoas eram inclusive exterminadas, né? Eram expostas ao extermínio. Dentro da parte social, como também educacional, tinha a segregação, né? Por isso é o período da exclusão, e posteriormente a institucionalização. Então, assim, a segregação dentro da parte educacional foi afastá-los, né? Segregá-los com o ensino domiciliar ou em escolas especiais, né? O modelo de integração social, né, que é o segundo modelo, que se considera, né, a discapacidade como uma limitação provocada pela sociedade, que não respeita a diferença das pessoas, né? Então, aqui já muda um pouco essa visão, né? Então, é algo que é provocado pela sociedade, né? É uma limitação imposta pela sociedade, né? E aí, então, é um momento de movimentos sociais que buscam ampliar um pouco essa perspectiva, né? Mas, ao mesmo tempo, passa uma sensação ainda, né, de colocar a responsabilidade de ações para promover algum tipo de mudança nas famílias e nas próprias pessoas, né, com algum tipo de discapacidade. Então, ainda não está bacana, né? Na educação, né, com a normalização e a integração escolar, se centra nos alunos com necessidades educativas especiais, habilitando, então, apoios, né, recursos e profissionais, mas, assim, para as pessoas com necessidades educativas especiais, né? E aí a gente vai ter o uso de salas comuns e salas de recursos. Então, a gente vê aqui já de cara que ainda assim, mesmo eles sendo integrados, né, nas escolas,
eles ainda são segregados, né? Entre salas comuns e salas de recurso, que eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. O terceiro modelo e último, então, é o modelo de inclusão, né? Social e escolar, né? Que aqui já começa a considerar os sujeitos de direitos, né? Então, a discapacidade, ela já não se centra na pessoa e suas carências, né? Mas reconhece os direitos fundamentais, né, das pessoas com alguma discapacidade, né? Essas pessoas são sujeitos de direito como qualquer outro, né? Então, assim, na educação, os apoios, né, os recursos e os profissionais, eles continuam, mas em salas comuns, ou seja, é com todos os estudantes, né? O tipo de trabalho que vai fazer é com todos os estudantes. Já está melhor, né? Mas vamos ver isso na realidade. Então, assim, pensando nessa questão da inclusão, né, escolar, a gente tem o DUA, né, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem. Entendendo, né, então, que alguns estudantes, né, tendo algum diagnóstico ou não de algum tipo de discapacidade, algum tipo de transtorno, o que for, né, ainda fracassavam, né, no sistema educativo tradicional. Então, era importante redesenhar um sistema, né, educacional de maneira em que todas as pessoas pudessem aprender, né? Mas o sistema educativo tradicional, é importante falar que ele pensava que todas as pessoas aprendiam da mesma maneira, né? Então, por isso tinha um currículo estandarizado, né? Igual para todos. Mas tinham muitos fracassos, né? Escolares. Então, a gente pensando no DUA, né? Que foi esse redesenhamento, né? Essa redefinição no sistema educativo, o DUA ele vem para otimizar, né, e dar acesso à educação de qualidade a todos os estudantes, né, a todas as pessoas. E aí um dos conceitos principais e mais importantes do DUA é o conceito de variabilidade. Mas por que a gente fala de variabilidade e não diversidade? Se a gente for pensar, pessoas, por exemplo, né, geneticamente iguais, diferem tanto em características físicas, como também e principalmente nos interesses, né, e nas escolhas e formas de lidar com os acontecimentos cotidianos, né? Agora, você imagina essa diferença em indivíduos cujo genótipo é diverso. É mais complicado ainda, né? Com certeza tem uma diferença muito maior, né? Então, pensar nesse conceito de diversidade, que é limitado às diferenças, reduz muito, né, ao trabalho do que o DUA quer propor. O DUA ele vem propor a variabilidade que está associada à aprendizagem, né, à variação cerebral, né, que aí eu vou falar um pouquinho, né, disso. O DUA ele considera e ele trabalha com as 3 redes, né, que envolvem o processo de aprendizado, né, no cérebro. São as 3 redes primárias. As redes afetivas, né, que está ligado, né, à parte dos interesses e motivações dos estudantes, né, e pensando que os estudantes eles variam na forma em que envolvem com o aprendizado, né, por isso que está relacionado com o interesse e a motivação. Então, aqui é importante os professores, pensando nessa rede, usar de atividades culturalmente significativas, né? Por exemplo, atualmente eu trabalho, né, nessa escola rural, a gente vê que ainda tem, é uma das coisas que eu vou discutir, que o governo, ele manda, né, ele cria os livros escolares e eles ainda
utiliza um método meio estandarizado, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que o Chile, ele é um país centralizado, né? Então, Santiago é o que move o Chile, né? Tanto é que a gente pensa em Chile, a gente já pensa em Santiago, né? Mas tudo que a gente precisa fazer em Santiago que tá, né? Eu tive que fazer meu processo de revalidação do meu título em Santiago. Então, tudo gira em torno de Santiago, né? Então, o governo, ele cria esses textos escolares, né? Esses livros escolares, e aí, nas atividades escolares, tá falando, por exemplo, de metrô, que é uma realidade que as pessoas do contexto rural nunca tiveram acesso, nem viajando, porque geralmente não viajam. Então, é um contexto que eles não têm, assim, conhecimento, assim, né? Eles nunca viram um metrô. Então, seria muito mais interessante, por exemplo, trabalhar com o contexto deles, né? Contexto de gado, contexto de cordeiros, né? O contexto com o qual eles se envolvem e gostam e trabalham, né? Então, pensando por esse lado. Aí a gente tem a segunda rede, que são as redes de conhecimento, de reconhecimento, né? Os estudantes, então, eles variam na forma em que integram e dão sentido ao aprendizado. Então, aqui, a gente tem que pensar, e os professores também têm que pensar, em diversos formatos de apresentação da informação e do conteúdo, né? Pensando apresentando, por exemplo, de maneira sinestésica, visual, né? Auditiva. E aí a gente pode se lembrar, inclusive, né, do nosso processo de aprendizado, né? Cada um aí pensar no seu processo de aprendizado, de que maneira, por exemplo, eu aprendo melhor, né? Eu posso falar pela minha experiência que eu aprendo muito mais de maneira visual, né? Eu, por exemplo, sempre, desde da escola, eu escutava o professor, mas eu tinha a necessidade de escrever tudo aquilo que o professor falava. Então, assim, era uma dificuldade horrível, né? Porque eu escrevia assim rápido, minha letra ficava uma coisa, aquelas letras de médico, né? E isso, assim, ou então se eu vou ler um texto, isso para mim é ótimo, porque aí eu vou marcando e na hora da prova eu consigo lembrar das linhas para poder fazer, né? Ou então, assim, inclusive pensando no professor falando, eu me lembrava do movimento do professor andando para lá e para cá, que roupa que o professor estava vestido. Então, meu processo de aprendizagem, ele é muito, se não completamente visual, né? Então, a gente tem que pensar, né, nesse contexto de todos os estudantes ali do curso, que cada um tem o seu processo, né, de aprendizagem e aprende de uma maneira diferente, né? Então, o professor ele tem que apresentar e tem que atender a todas essas necessidades. Não é que se consegue fazer na mesma atividade, por exemplo, trabalhar todas essas formas de apresentação, genial. Mas pode ir apresentando, né, dia a dia, né? Redes estratégicas é a terceira e última. Os estudantes, eles variam na forma em que desenvolvem as estratégias e expressam o que foi aprendido, né? Então, os professores aqui é importante permitir que os estudantes demonstrem de maneiras, né, diferentes o aprendizado, né, por meios diferentes. Então, assim, aí aqui eu tenho um exemplo legal, que é tipo assim, se eu pedir para vocês agora escreverem o nome de vocês, tá muito fácil, né? Todo mundo sabe, cada um sabe o seu nome. Mas se eu pedir para vocês escreverem o seu nome com um lápis na boca, vocês vão escrever, pode até escrever, mas vai ficar meio ilegível, né? É muito difícil. Então, por isso que a gente tem que pensar, porque a gente sabe, mas está difícil expressar o que eu sei, né? Então, a gente pensando nisso no contexto dos estudantes, é a mesma coisa.
né? Cada um pode ter a sua maneira de expressar melhor aquilo que sabe, né? De maneira oral, escrito, enfim, existe uma infinidade, né? Hoje em dia, com todo esse aparato tecnológico que a gente tem, né? Tem uma infinidade de meios, né? Para demonstrar esse aprendizado. Então, agora a gente entra na história, né, da educação especial no Chile, porque é o contexto em que eu estou, assim, né? Então, em 1852, aqui no Chile, em Santiago, foi criada a primeira escola para crianças com discapacidade auditiva, e foi a primeira escola também na América Latina, né? E foi o primeiro passo, né, do país para uma educação especial. E aí, passaram-se alguns anos, né? Em 1928, foi criada a primeira escola para discapacidade intelectual. E aí começaram essas escolas, tanto a escola para crianças com discapacidade auditiva, como a escola para crianças com discapacidade intelectual, e considerando que as duas eram cada uma diferentes, né, separadas também, elas começam a fazer parte do sistema educacional chileno, nesse mesmo ano de 1928. E aí tiveram que passar 48 anos, ou seja, em 1976, para que tivesse um primeiro estudo publicado sobre discapacidade intelectual no país, né? Então a gente vê aí algumas barreiras, né, que vão sendo ultrapassadas, né, vão sendo superadas, mas com muito custo, né, com muito desafio. Principalmente, porque aqui é importante a gente comentar a questão política, né, aqui do Chile, que a atuação dos psicólogos e também esse processo evolutivo da educação especial, ela foi interrompida pela ditadura, né, do Chile, que durou entre os anos de 1973 a 1990, né? Então a gente pode falar que é meio recente ainda, né? Não tem tanto tempo assim. E isso a gente vê na cultura aqui também, né? O Chile é de um povo que luta muito ainda, né? Por isso, por todas essas dificuldades que passaram, que ainda está recente, né? Mas ao mesmo tempo é um processo cultural que ainda está muito enraizado, né? Em tudo isso, em toda essa história, né? Apesar dessa luta, ainda tem muitas coisas enraizadas deste momento também, né? Que ficaram dentro e marcadas nas pessoas. Então, nesse momento, né, em 1990 é quando se retoma a prática profissional, né? E também as leis, né, voltam a funcionar com relação à educação especial, né, que a gente vai ver. E aí, assim, pensando nisso, a psicologia educacional também, aqui no Chile, começou em 1899, mas era mais para apoiar a formação dos professores, né? Então, ela estava inserida na formação, né? E dos professores, em especial. Porém, em 1940, já começa a prática profissional, né? Desses profissionais aqui no Chile. Então, voltando, né? Em 1990, então, a gente começa a voltar a trabalhar, né? E também começa a se olhar de novo para a educação especial no Chile. Então, em 1990, surge um decreto, né, que estabelece alguns padrões para implementar o programa de integração escolar, mas somente nos anos de 98 e 99 é que surgem outros decretos que dão as diretrizes, né, os lineamentos, assim, e as estratégicas para o sistema educacional inserir esse programa, né, de integração escolar. E aí fala dos recursos humanos, né, e materiais que são obtidos para dar respostas, né, a essas demandas da educação e para adaptá-las às crianças, né, com necessidades educativas especiais. Que a gente está falando mesmo do processo de integração, né, social, escolar. Então a gente está falando já do segundo modelo aqui, né? Está começando a ser inserido esse modelo. E a gente está falando dos anos de 98 e 99, que não é
muito distante. Então, em 99 também surgiu outro decreto, né, que é para trabalhar os grupos diferenciais, né, que aí os alunos eles são integrados, né, nessas escolas regulares, mas fazendo uso, por exemplo, tanto das salas comuns, né, como também das salas de recursos, né. Então, em casos mais complexos aqui também, é importante falar que ainda existem as escolas especiais, né, para casos mais complexos que eles falam. Em 2003, começou um trabalho para repensar a educação no Chile, mas somente em 2015 surge uma nova política nacional de educação especial, né, que definem alguns tópicos, por exemplo, ampliar o acesso à educação regular, né, ou seja, inserir mais estudantes, né, que ainda não estavam dentro do sistema educacional, nem do sistema, por exemplo, nas escolas especiais, né, ainda estavam abandonados aí pelo governo, né, pelo Estado. Analisar aspectos curriculares, né? Então, pensando na questão da adaptação curricular desses estudantes e fortalecer a integração nas escolas, né? Aumentar o financiamento e a participação também dos atores escolares. Neste contexto, foi criada uma lei em 2007, que coloca controles financeiros responsáveis pela escola e o financiamento diferenciado, dependendo das necessidades educativas especiais, né? Que aí a gente vai ter as necessidades educativas transitórias e as permanentes, né? Que eu vou falar um pouquinho agora. E aí também, dentro desse contexto dessa lei, né? Também fala da questão da realização da avaliação para o diagnóstico, né? Dessa necessidade educativa especial, se ela é transitória ou se ela é permanente. E identificar a que benefício esses estudantes vão aceder, né? Em maio de 2015, se implementa, então, a Lei da Inclusão Escolar. Essa lei é um pouco polêmica, porque ela vem implementar 3 coisas, né? Ela fala de 3 coisas. A primeira coisa é que as escolas não podem mais escolher o aluno que vai entrar na sua escola. Ou seja, até então, ainda se escolhia, né? Se o aluno tivesse alguma necessidade educativa especial, né, que a escola não desse conta, esse aluno não ingressava nessa escola, simplesmente, né? Então, com essa lei, não existe isso. O que o governo faz? Ele cria um sistema informático que vai direcionando os estudantes e a escola simplesmente tem que aceitar. Então, já dá o acesso, né, para todos os estudantes, independente das suas características, né? Elimina, aí entre as outras coisas. As 2 outras coisas dessa lei estão relacionadas a questões financeiras, né, de recursos governamentais. Que aí a gente entra assim, tá, mas o que tem nessa lei, assim, né? Por quê? Ok, colocar isso, assim, mas colocar um aspecto só, assim, que poderia trabalhar a inclusão, né? Mas o resto é só a questão financeira, assim, né, do governo. Então, ele elimina o financiamento compartilhado, né? E proíbe o lucro em estabelecimentos educativos que recebem apoio do governo. Então, aí a gente está falando, né, que eu estava comentando que eu trabalhei numa escola particular subvencionada, então aqui comentando, tem 3 tipos de escolas, né? Tem a municipal, que é gratuita, tem a particular subvencionada e temos a particular, né? Então, nesse momento dessa lei, não vai existir mais particular subvencionado. Ou seja, o governo ele não vai mais ajudar essas escolas. Ele vai centralizar os recursos nas escolas municipais. E essas escolas particulares subvencionadas, elas vão ter que ou virar uma corporação que vai
ou vender ou alugar esse estabelecimento educativo para pessoas desconhecidas, ou então ela vai ficar ali e pedindo empréstimo para o banco, mas que, na verdade, esse banco ele não vai dar, porque ele sabe que essa escola não vai dar conta, porque o governo já não está dando nada mais para ela, né? Então, assim, as crianças, por exemplo, que estavam e que estão ainda, né, dentro dessas escolas, elas não pagam ainda o total da mensalidade, né, que deveria pagar, né? Não é como uma escola particular. Então, assim, se ainda não fizeram, né, se não se converteram em uma escola particular, é porque tem muitos alunos ali que não têm condições, né? E, ao mesmo tempo, são escolas que não querem vender para o governo e ser municipal, porque é uma escola que tem donos, né? Assim, são pessoas que estão, né, nesse processo de uma luta por uma educação de qualidade e que não quer vender para o governo, né? Então, essa escola do meio, assim, né, que eu falo, tá nesse colapso, assim, né? Tanto é que a primeira escola que eu trabalhei acabou tendo que vender para alguma corporação que vem de Santiago e agora tá como dona, né, dessa escola. Mas essa escola também tinha algumas outras questões aí financeiras mais complexas, né, mais complicadas que isso. Mas enfim, esse é o quadro, né, atual aqui do Chile. E aí, assim, é importante a gente falar, né, destrinchar alguns conceitos, né? Qual que é a diferença, então, da integração e da inclusão? Eu acho que se ainda não ficou claro, né, para vocês, é importante a gente ainda falar disso para ficar bem firme, porque essa é uma ideia que eu quero que fique, né, na cabeça de vocês, assim. Então, a integração, basicamente, né, ela se centra nos alunos com necessidades educativas especiais, né? Então, eu estava falando lá no começo de que se centra, né, nesses alunos e dão os recursos, apoios e os profissionais para trabalhar com esses alunos, né? E retirando também para as salas, né, comuns e tudo, que a gente vai comentar. Então, a inclusão, ela já não é assim, ela se dirige a todos os estudantes, né? E aí a gente lembra do DUA, né, que ele quer trabalhar com toda a variabilidade dos estudantes, com tudo que os três processos, né, as três redes primárias, né, do cérebro, trabalham, né, para o desenvolvimento desses estudantes. A integração propõe a adaptação curricular de cada estudante com necessidades educativas especiais. E quando eu falo de cada, é de cada mesmo, assim, considerando cada pessoa com cada dificuldade que tem. E aí vai desenhar um currículo para aquela pessoa. A inclusão propõe um currículo inclusivo comum para todos os estudantes, né? Voltando nisso, lembrando do DUA, né? A integração, a gente lembra, né, daqui do processo histórico lá, que as pessoas que devem se adaptar ao meio, né? E já na inclusão, é o meio que se deve adaptar às pessoas, né? Ou seja, é o sistema educativo que deve se adaptar às pessoas. E aí, outro conceito importante da gente trabalhar, que eu comentei aqui agora, né, foi o conceito de necessidades educativas transitórias e necessidades educativas permanentes, né? Como o próprio nome já diz, as necessidades educativas permanentes são dificuldades que os estudantes experimentam durante todo o processo de escolarização, né? Então, são as discapacidades visual, auditiva, múltipla, intelectual e outras, né? O transtorno de espectro autista, né? Geralmente são diagnósticos que permanecem, né? Em todo o período de escolarização. Necessidades educativas transitórias, dificuldades que experimentam em um momento, né? Em algum momento do período escolar. Então, a gente tem transtorno específico da linguagem,
transtorno de déficit atencional com hiperatividade ou sem hiperatividade, dificuldade de aprendizagem e funcionamento intelectual limítrofe. E aí a gente entra agora, né, no programa de integração escolar. Então, o que é o programa de integração escolar? Né? O programa de integração escolar, ele também é uma política do governo, né, de procedimentos, né, e práticas do governo, que estabelece uma equipe, né, de profissionais para poder trabalhar, então, nesse momento de integração, nos estudantes com necessidades educativas especiais, né? Então, que tipo de profissionais trabalham nesse programa, né? Sempre tem um psicólogo e sempre tem educadores diferenciais. Educadores diferenciais, olha o nome, né? E técnicos em educação especial. Tem fonoaudiólogo, pode ou não ter fisioterapeuta e um neurólogo, que geralmente o neurólogo ele não é da escola, ele é do governo, né? Ele é da prefeitura. Aqui fala municipalidade. Então, qual que é a função, né? O que eu faço nesse programa de integração escolar? Eu faço a avaliação, né? A reavaliação desses estudantes também, né? Anualmente, né? Avaliação para quem está ingressando, né, nesses programas e a reavaliação a cada 2 anos dos estudantes. E o diagnóstico psicométrico pelo teste, o WIS, aqui até então estava utilizando o 3, né, e agora a gente já vai começar a utilizar o 5. E a parte clínica também, a gente faz uma avaliação de adaptações curriculares também. Por quê? Para a gente poder ver, aí é muito da parte de integração, eu vou comentar muito disso ainda, para a gente poder ver quais são as dificuldades, né, nessa parte de condutas adaptativas que esses estudantes têm, né, e para a gente poder trabalhar nelas. Então, quais são as condutas adaptativas, né? A gente tem as condutas adaptativas práticas, né, que são atividades da vida diária, né, conseguir comer, né, conseguir se alimentar, fazer higiene pessoal, né, se vestir, todas essas questões, habilidades da vida diária, né. Temos a conceitual, que é a questão da linguagem, né, leitura, escritura, os conceitos de dinheiro, né, autodireção, né. E temos a social também, que é a maneira como ele se relaciona, né, com o meio. Responsabilidade também, autoestima, né, enfim, toda essa questão de habilidades sociais mesmo, né. Então, a gente tem alguns testes que são estandarizados pelo Ministério de Educação daqui do Chile, né. Então, depois que a gente faz essas avaliações, a gente tem que elaborar um informe, né, para esses estudantes com esse diagnóstico, tanto no âmbito intelectual, como também a nível emocional, né, para tentar meio que abarcar toda a complexidade do que envolve o processo de aprendizagem, né, que a gente sabe que vai muito mais além, vai muito mais, né, do intelectual. Realizar uma avaliação da estrutura e dinâmica familiar, que também afetam, né, nesse processo de aprendizagem. Orientar e assessorar a família, né, com relação a esse diagnóstico, né, o tratamento, entre aspas, que eu coloco, na verdade, o direcionamento que a gente vai dar, né, ou que ações a gente vai tomar dentro, né, do âmbito escolar. Né? E o que a família também pode fazer no seu lar, né? E na comunidade também, né? Social, na sociedade mesmo. Realizar apoio na sala de aula comum e de recurso, né? Que a gente ainda está falando do programa de integração escolar, que eu vou comentar muito disso ainda, né? No finalzinho. Então, a gente faz a intervenção tanto na sala de aula comum
quanto na de recurso, né, desses estudantes. Então, sempre que na sala de aula comum, geralmente trabalham as educadoras diferenciais para que esses alunos eles possam dar conta de avançar com o seu processo de aprendizagem junto com os outros estudantes. A gente está falando muito de integração aqui ainda, né? Pensando que esses estudantes eles têm que se adaptar, né, ao meio. E na sala de aula de recursos, aí a gente trabalha mais com a demanda, né, as necessidades de cada estudante, em particular com cada um ou com o grupo, né, assim, geralmente as que trabalham com grupo também são as educadoras diferenciais, porque aí elas retiram os alunos que estão em cada curso, por exemplo, o grupo de alunos que participam do PIE, né, do Programa de Integração Escolar, e aí vai trabalhando com eles. Geralmente são 7, 8 alunos, né. Em fazer o encaminhamento desses alunos, né, para o apoio na rede, né, quando tem essa necessidade, para revisar algum outro tipo de coisa, né, que se necessite. Atenção psicológica, né, porque isso é uma coisa que também é importante falar, que eu não faço psicoterapia, né, não dá tempo para fazer isso, né, e também são muitos alunos, né, então não dá mesmo. Realizar capacitação e assessoria aos professores, né, também a equipe de gestão, né, os diretivos, e toda a comunidade, na verdade, escolar, né, também aos pais, aos assistentes de educação, né, que são todos aqueles que não são professores. Eu sou uma assistente de educação, né, então fazer essa assessoria e capacitação, né, para falar dessas características, né, desses estudantes, as formas de intervenção e o apoio no âmbito pedagógico para esses estudantes, né. Entregar orientação e assessoria aos professores também, na questão das habilidades, né, para potencializar as habilidades intelectuais e socioafetivas, né. Orientar a inserção dos alunos, né, que estão saindo do quarto ano, que aqui vai até o quarto ano do ensino médio, né, até o 8º básico e o quarto ano do ensino médio. Acesso para que esses alunos que saem do quarto ano, né, tenham acesso à educação superior. Participar ativamente nas reuniões internas e externas, né? A gente tem reuniões semanais dentro do PIE para poder discutir alguma questão que esteja passando, né? Tanto com a gente no nosso processo de trabalho, como também por algum estudante, né? E externas, a gente tem algumas reuniões também com o município, né? Com a prefeitura. Participar em instâncias de apoio do processo de sensibilização e capacitação relacionadas, né, com a área. Então, a gente também, pelo município, a gente também participa de capacitações, né? Desenvolver estratégias para prevenir problemas condutuais e alterações emocionais através de programas específicos, né? Como, por exemplo, aí é voltado mesmo para aquilo que eu comentei, né, que faz também o psicólogo de convivência escolar, que é fazer as oficinas e atividades, né, relacionadas ao tema de autoestima, de desenvolvimento de habilidades sociais, né, inteligência emocional, etc. E aí, então, a gente entra nos desafios, né? Por fim, a gente chegou nos desafios, assim, eu comentei dos desafios iniciais, né, que foram a questão da barreira do idioma, né? O que faz um psicólogo, né, educacional e o que faz um psicólogo educacional no Chile, quais são as leis, as políticas públicas, as redes, né? Então, aqui eu fui destrinchando um pouco do que eu aprendi nesse percurso, mas quais foram os desafios que eu encontrei, assim, né, a grandes rasgos, assim. Na formação, eu já encontrei alguns desafios, assim, né, que foi o que eu comentei um pouco no começo, né. Eu acho que no meu tempo, assim, né, hoje eu já vejo, e esse é um momento também, né, para poder romper com isso ou superar essa barreira, que eu sentia poucos e limitados espaços, né, para a sensibilização e a reflexão sobre a atuação
e o perfil do psicólogo em relação ao tema da discapacidade e ao modelo, né, de escola inclusiva. Eu achei incrível, assim, e eu gostei muito, né, do convite da Amanda por causa disso, né? Que é uma coisa que eu também vou falar, assim, quanto mais a gente falar disso, mais a gente vai conseguir romper e superar as barreiras, né, que ainda estão impostas, né, na questão da educação especial. Então, eu senti falta, né, no meu processo formativo sobre a sensibilização mesmo com relação a esse tema da discapacidade, da inclusão social, da inclusão escolar. São temas que eu acho que tem que ter, assim, né? Tem que ser discutido, muito discutido, né? E não é só para a formação do psicólogo educacional, é para a formação do psicólogo em si. E não é só para a formação do psicólogo, eu acho que é para a formação de todos os profissionais, né? Esse é um tema que eu acho que tem que ser discutido não só na formação de profissionais, como também no processo de formação infanto-juvenil, assim, né? No ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, assim, como eu tinha comentado, a gente sai, né, da graduação e fica com essa sensação mesmo, assim, o que o psicólogo educacional faz, né? E mais ainda, assim, o que o psicólogo educacional faz na educação especial, assim. Os desafios também na parte prática, né? A gente ainda se encontra numa realidade, né, cultural que a gente encontra ainda os 3 processos de transformação, né, que eu comentei lá no começo, que são os 3 períodos, né, de exclusão, integração e inclusão. E por que eu comento isso? Desculpa. Porque se a gente for parar para pensar, ok, criaram um programa de integração escolar. Mas esse programa de integração escolar, como eu comentei também, ele ainda assim segrega, né? Porque se a gente está pensando, ok, integraram na escola comum, mas não é só isso, né? Ainda assim estão segregando no sentido de separar e dividir esses alunos ainda, né? O que isso provocava e nem provoca? Eu vou comentar por que ainda provoca, né? Que os alunos, por exemplo, eles se sentiam constrangidos quando eram chamados dentro da sala de aula para ir para a sala de aula de recursos. Porque, inclusive, os seus companheiros começavam a zombar, né, desses estudantes. Então, tipo assim, falando, você é do PIA, né? O que você tem, né? Coisas assim. Então, ainda assim segregava, né? Ainda assim segrega, exclui, né? Tá dentro da escola regular, tá dentro da escola comum? Tá, mas dentro da escola comum ainda segrega. Além disso, ainda hoje existe a cultura internalizada dentro dos professores, dentro de alguns profissionais também, de segregar, de excluir. Por quê? Deixa esses estudantes, é um problema do peer. Até nas próprias relações entre os profissionais do peer e os professores ou os outros profissionais, a gente ainda vê, não tanto na minha escola, mas em outras escolas aqui do município, e acredito que, né, em outros contextos, né, pelo país, pelo Chile, que essas relações entre os profissionais e professores que estão fora do PIE e os que estão dentro do PIE, os que estão fora ainda segregando os que estão dentro, assim, né? São grupos que se dividem, né? Então, por isso que eu falo, assim, né? É uma cultura que está enraizada ainda, né? Em muitas pessoas, em todos nós, e que é uma luta que a gente tem que fazer, assim, né? Então, por isso que é importante no processo formativo falar disso, para ver se a gente já consegue superar algumas barreiras internas, inclusive, né?
Porque a gente, até como profissional, até como psicólogo educacional, a gente também pode cometer esse erro, né? De segregar ainda, de continuar atuando nesse modelo. Porque é muito fácil eu continuar no processo automatizado, né? O processo que já está. Mas é muito mais complicado eu promover algum tipo de mudança, né? E que esse é o nosso trabalho, né? Na sociedade, a desinformação e a dessensibilização que ainda se encontra na grande parte, né, da sociedade civil e das instituições escolares. Que se a gente pensar, em muitas ocasiões, até mesmo, né, do psicólogo, do profissional, né, da psicologia, como eu estava comentando. Então, se a gente pensar mais na comunidade educativa, e até mesmo nos pais, né, desses estudantes, muitas vezes ainda não possuem a consciência nem a atitude necessária para assumir as demandas, né, que estão implicadas no movimento da inclusão escolar, no movimento da inclusão social, né, porque aqui eu gosto de priorizar que não é só o movimento da inclusão escolar, né, é uma superação de barreira social também, né, que ok, eu acho que a gente deve começar pela educação, sim, porque é na educação que a gente vai superar muita coisa, né, para poder levar adiante. Mas a gente tem que pensar pelo todo, assim, né? E aí a gente tem que, a gente como profissional, a gente está obrigado, assim, né, a acompanhar esse processo, né, e promover essas mudanças sociais. Eu falo obrigado porque é uma responsabilidade que está intrínseca, assim, né? O que a gente está fazendo. Mas aí, assim, falando um pouco, né? Saindo um pouco desses desafios, falando das oportunidades, então, né? A formação, dentro da formação, né? É justamente isso, assim. Promover espaços como esses, né? Para a gente começar a superar essas barreiras, né? E fazer com que a gente saia dessa questão somente teórica também, né? A ideia é juntar, fazer a integração da teoria com a prática, né? E para formar uma consciência mesmo assim, né? Que aponte para esse processo de inclusão, que é uma competência que não corresponde somente ao psicólogo escolar, que não corresponde somente ao psicólogo, que corresponde, como eu tinha comentado, a todas as formações, advogados, a todas as formações. Isso é algo que a gente tem que trabalhar no social mesmo, né? E também produzir, né, mais investigações científicas, que já vem sendo feito também, né? A oportunidade, né, na parte prática, se a gente pensar, né, que nós, psicólogos, dentro dessa parte prática, né, do contexto educativo, a gente está mais, né, próximos das ciências humanas, assim, né, e trabalhando nesses contextos, né, a gente tem a missão, né, de ser o motor para gerar essas mudanças sociais, né, para quebrar com esse automatismo, né, que vem trazendo os antigos modelos, né, de exclusão e de integração, porque se a gente pensar no modelo de integração, ele ainda carrega muito em si um modelo de exclusão ainda, né? Ele tem dentro de si ainda um modelo de exclusão. Então a gente tem que quebrar, né, com esses dois modelos e aplicar a inclusão, né? Para melhorar os processos educativos, formativos, né? Desse ser, desse sujeito e de toda a sociedade, na verdade, né? Não só pensando no contexto escolar, né? Mas de toda a sociedade, contextos laborais, né? Os psicólogos de organização de recursos humanos, né? Por exemplo, também tem que trabalhar muito isso, né? Porque a gente ainda vê muito isso nos trabalhos também, né? Esse modelo de integração forçada, assim, né? Pelas empresas,
mas que no final das contas esses profissionais sofrem lá dentro, né? Porque não tem muitos acessos, né? Não tem muitos recursos, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo, sim. E na sociedade, né, a gente pensando em tudo isso, né, pensando em que todos nós, todos vocês, né, que eu estou falando aqui hoje, a gente como sociedade, né, a gente até pensa naquela frase que a união faz a força, né? Então a gente juntando as universidades, juntando os conselhos, né, dos profissionais de psicologia e de todos os outros profissionais e os profissionais em prática para promover um impacto, né, sobre a comunidade e a sociedade em geral, onde cada pessoa, né, que se a gente pensar, cada pessoa, né, forma imagem e atitude em relação à discapacidade, que é um produto, né, dessa construção social, que é o que eu falei nessa construção da cultura. Então a gente está com isso enraizado. Mas a gente todos os dias, em cada ato que eu tiver, eu tenho que pensar se eu estou, em que modelo hoje em dia, em qual desses 3 modelos hoje em dia eu estou vivendo e implementando na minha vida, né? Na minha atuação profissional, né? Ou na minha relação com o outro. Então, cada profissional deve se considerar um agente participante ativo, né? De uma transformação que facilite as condições para consolidar uma escola inclusiva e uma sociedade inclusiva, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada, assim, porque só de promover esse espaço, eu acho que a gente já está promovendo grandes mudanças, né? Porque é uma semente que já foi plantada, assim, né? Para cada um de vocês. E que eu espero que hoje vocês possam começar a pensar mesmo, assim, né? Em todas as atitudes que cada um vai tendo no seu dia a dia para promover, não somente a escola inclusiva, né? Mas uma sociedade inclusiva. Muito obrigada. Ok, Débora, muito obrigado. Não sei se a Amanda vai querer falar agora, Amanda, senão nós vamos passar para as perguntas. Tem 2 perguntas que já foram feitas no chat. Se mais alguém quiser fazer, eu vou anotar e compilar aqui para a gente perguntar. Você quer falar alguma coisa antes, Amanda, ou vamos para a rodada de perguntas já? Ou ela não me escutou, ou ela está concordando comigo. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui. Ela já mandou uma mensagem para entrar direto com as perguntas, então. Ô, Débora, a Silvia, deixa eu ver aqui que eu acabei de conversar com ela também. A Silvia fez 2 perguntas no chat para você. Deixa eu só confirmar aqui o curso que ela faz. A Silvia ela se manifestou ali como estudante do IFES e ela está fazendo o curso de práticas educacionais para educação especial lá no campus de Venda Nova do Imigrante. Então ela fez 2 perguntas aqui para você. Deixa eu pegar que eu já anotei aqui também no telefone para não perder. Só um instantinho que eu já estou pegando as perguntas aqui. A primeira pergunta que ela fez, eu vou fazer a primeira, mas vou pedir para você contextualizar eu vou acrescentar um pouco na pergunta dela para te pedir uma contextualização, apesar de que você já falou um pouco disso. Ela perguntou para você: suas ações como psicóloga escolar sofrem restrições dependendo do âmbito da escola? Se a escola é pública, se ela é particular, ou se ela é parte pública ou parte privada, né, para aquela subvencionada que você falou que está até mudando agora. Então, se as suas ações como psicóloga escolar, elas sofrem restrições dependendo do âmbito da escola, em qual rede você está, né, em qual sistema. E eu vou aproveitar para acrescentar, porque para a gente entender como que é no Chile. Aqui no Brasil, a gente tem a concepção de que as escolas particulares, de uma maneira geral, elas têm uma qualidade de ensino superior. Nem que a gente fale do ponto de vista apenas conteudista, né? As pessoas, se tiverem oportunidade, costumam colocar os filhos nas escolas particulares. Os institutos federais, né, no qual a gente trabalha também, por onde esse webinar está sendo feito, ele é muito bem conceituado.
mas os institutos federais eles têm só a partir do ensino médio. Então, por exemplo, as escolas de ensino fundamental, os pais, quando têm a possibilidade, eles colocam os filhos na escola particular aqui no Brasil, porque, de uma maneira geral, elas são melhor conceituadas, né? Do ponto de vista de oportunidades, às vezes já tem multilínguas, entre outras possibilidades. Então, como que é aí no Chile? A escola particular ela tem um status melhor do que a escola municipal, né, as do município? E a sua atuação como psicóloga, ela diferenciou, não só sua, né, dos psicólogos em gerais no Chile, os psicólogos dentro da educação, eles mudam? A sua atuação altera se for de uma rede para outra? Você tem mais liberdade, menos liberdade? Como funciona isso? Nossa, eu achei essa pergunta incrível, assim, né? Todo esse processo, assim, de criação dessa pergunta. Então, tá. Falando, né, da questão se, tipo assim, se eu vi, né, que a minha prática e quais eram as limitações, tanto na particular subvencionada como na municipal, né? Tem sim, né? Foi ótimo perguntar isso, porque era uma coisa que eu queria falar também, acho que eu acabei me perdendo aí no caminho. Como eu estava comentando, né, aqui nesse colégio, né, particular subvencionado que eu trabalhei, eu queria implementar um programa de integração escolar, né? Eu e essa psicopedagoga pela que eu me aproximei, assim, né? A gente queria implementar, mas o dono, né, que era o filho, na verdade era o filho do dono, né, que trabalhava como diretor nessa escola, ele foi colocando muitas barreiras, assim, né, por questões de recurso. Porque o recurso do governo, quando você implementa esse programa, o recurso do governo, ele vem, tipo assim, na metade do ano, né? E aí o resto do ano fica, mas ele vem na metade do ano como é que chama? Tipo assim, eles pagam os meses anteriores, mas vem no metade do ano, né? E aí ele foi colocando um monte de empecilho, assim, sabe? Mas eu comecei a perceber que, na verdade, a parte econômica não era tanto o problema, né? Isso que foi começando a me incomodar, né? Era, na verdade, muito dessa cultura que estava enraizada, né? E aí, entrando um pouco nessa... E aí, eu tinha limitação para trabalhar com educação especial, então, sim, né? Porque eu fazia... eu aplicava o ISC ali, né? Eu realizava todo esse processo de avaliação que eu realizo no programa de integração escolar hoje, mas que ainda, por exemplo, eu não fazia nada, né? Eu fazia só o processo de diagnóstico, e aí o que eu fazia com esses estudantes depois? Nada. Então, eu me sentia muito impotente, né? Assim, eu me sentia limitada, e isso estava me afetando demais ali naquele espaço, foi por isso que eu decidi sair, né? E quando eu encontrei essa escola, onde eu vi essas duas equipes, né? Tanto a de convivência escolar como a do programa de integração escolar, trabalhando juntas, eu achei maravilhoso. Mas ainda assim, eu ainda encontro algumas limitações também, né? Que aí eu vou comentar um pouquinho. Mas assim, comentando a questão do que o Marden comentou, né? Da questão das escolas particulares e as municipais. Aqui também, as pessoas que têm recursos, né? E que podem optar pelo sistema municipal ou particular, optam pelo particular, né? Porque tem essa ideia, assim, de que tem um ensino melhor, né? Mas o que eu observo é que ter um ensino melhor não quer dizer que a formação do seu filho, do seu estudante, vai ser completa, né? Ou bem produtiva, ou bem aproveitada, né? E por que eu comento isso? Porque a parte de convivência escolar, geralmente, nesses colégios, ela não é bem trabalhada, né? Então, aqui a gente enfrenta com uma realidade que a gente vê muito bullying nesse tipo de escola, também nas outras escolas, mas a gente trabalha muito mais nas escolas municipais, né? Essas questões. E chega num ponto em onde esses adolescentes ou esses estudantes eles cometem inclusive, né, suicídio, né, por essa questão do bullying aqui.
Então, é bem complicado, assim. E também na parte da educação especial, né? Esses colégios particulares têm muitos que não têm um programa de integração escolar. E aí, assim, eu quero falar disso, né, dessa questão do programa de integração escolar, porque se a gente vê na questão política daqui, né, até hoje eles não mudaram ainda o nome desse programa, né? Por isso que eu ainda falo que se trabalha ainda a integração, né, nas escolas. Porque Ô, já Débora, tem deixa eu 5 cortar anos seu que raciocínio. Deixa eu cortar já seu raciocínio, porque começa a falar em não, espanhol. não, não, sim, sim. É porque a próxima pergunta que a Silvia fez, que a Silvia fez duas perguntas. E a outra eu Ah, acho que vai estar relacionada no que você vai falar agora. Então, de repente, você já aproveita, né, que você falou do tá. programa de integração que não alterou o nome, que a pergunta dela foi justamente sobre isso. Ela perguntou qual dos dois programas é mais usado no Chile, o da integração ou da inclusão? E como que ocorre o da inclusão? Para você dar um exemplo aí do trabalho feito, que se adequa às discapacidades dos estudantes. Então, qual dos dois é mais usado e como que ocorre o da inclusão? Eu acho que você ia permear por esse caminho agora. Exatamente. Você adivinhou Então, a pergunta. então, aqui, apesar de ter 5 anos, né, que tem essa lei da inclusão, né, que ela foi implementada, se a gente for parar para pensar nessa lei, ela nem trabalha com questões inclusivas dentro dela, assim, né? Só essa de direcionar os estudantes que a escola não pode escolher. Ok. Mas o resto não tem muita questão inclusiva, né, que a política está trabalhando. Então, é o que eu estava comentando, assim, né? Ainda se trabalha a integração e ainda existe a exclusão, né? Porque a integração ela vem muito carregada da exclusão ainda, né? Se a gente pensa nesse trabalho de sala de recurso e sala comum, né, que eu tinha comentado, ela ainda vem carregada dessa exclusão, né? A gente está excluindo, a gente está segregando esses estudantes, né? É, da sala de aula comum, né? De estar com seus pares ali, né? Então, esse é o modelo que ainda trabalha aqui. Agora, esse ano, a prefeitura, né, o coordenador de educação especial aqui da prefeitura, começou a solicitar a gente, né, todos os profissionais do PI, que não ocupasse a sala de recursos para intervenções, somente para o processo avaliativo. Só que foi exatamente agora, né, nesse processo que a gente está vivendo, nessa realidade, né, que a gente está vivendo da pandemia. Então, esse processo foi cortado de novo, né? Então, a realidade de hoje ainda é da integração segregada, né? E aí é o que eu estava comentando, assim, né? Não só pelos profissionais, né, que a gente que trabalha no programa de integração escolar, que segue reproduzindo esse modelo, né, pelo automatismo, assim, como também pelos professores, né? Então, qual que é a realidade hoje, né? Falando, inclusive, no contexto da pandemia, né? Esses estudantes, o que a gente está fazendo? Porque o nosso contexto ainda é mais complicado, né? Um contexto de escola rural, então, assim, é bem difícil o acesso à internet, né? Ao sinal, né? Da internet, né? Do telefone e tudo. Então, a gente está tendo que imprimir alguns materiais para poder enviar para alguns estudantes, né? Que não têm esse acesso à internet. E a gente tem perdido alguns contatos também, né? Porque tá bem difícil, né? Porque hoje não é só uma questão da educação, né? A educação, assim, no processo formativo em si, não, a gente não está trabalhando tanto com isso, assim, né? A gente está trabalhando, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, né, como profissional da psicologia agora, estou trabalhando muito mais com a questão, né, emocional, né, da carga emocional que está hoje, do que com a questão da parte acadêmica, assim, né, do desenvolvimento do aprendizado em si. Né? Então, eu estou trabalhando muito com a questão da inteligência emocional, né, com esse recurso, porque tem muitos pais que estão perdendo trabalho, né,
enfim, tem pais adoecendo, né? Então tá bem complicado a questão. Mas o que eu ia comentar? Que os professores, né, os docentes desses estudantes, eles estão encaminhando novamente, né, esses estudantes para o programa de integração, para os professores que trabalham na educação especial, né, no programa de integração escolar, deixando essa responsabilidade para esses professores, né, de adequar o currículo, né, de adequar as atividades que eles estão enviando para os estudantes. Então, a gente ainda está trabalhando com a integração, né? Apesar de já ter a lei da inclusão, apesar de a gente já estar querendo inserir, né, a inclusão, é essa luta, né? É nessa luta que eu estou, né, nesse momento ainda. Então, ainda está adequando o currículo para os estudantes com necessidades educativas especiais, e não adequando um currículo para todos os estudantes, né? Então, a gente ainda está trabalhando a integração. Como o próprio nome já diz, né? Programa de Integração Escolar. Eu acho importante essa questão do nome, porque eu acho que já muda muita coisa, né? Quando a gente nomeia algo, já muda muita coisa, né? E ainda permanece a integração, né? Não é um programa de inclusão escolar, é um programa de integração escolar. Sim. Débora, eu quero te agradecer muito. Eu acho que tudo o que você trouxe de reflexão para a gente nos diz muito. E te dizer que, apesar de que no Brasil a gente também tem uma lei de inclusão, a inclusão ainda não é percebida da forma completa. E apesar de nós termos o nome de escola inclusiva, também é uma escola que só integra, né? A nossa base entendida como escola inclusiva também é a do AEE, também é da separação desses alunos, ainda que em contraturno, né? Eles ainda têm professores que são cuidadores, que a gente chama, ou professores de apoio, e eu que trabalho aqui com cursos de formação de professores, tenho feito essa fala e tentado nessa luta, que eles compreendam que o professor não tem que cercear essa criança dentro da sala de aula, ela precisa conviver com todos. Tenho mostrado para eles como que a inclusão, na verdade, foi pensada bem diferente disso, apesar de que isso é o que propõe a nossa lei de inclusão, né? E nós vemos que o Chile está bem mais avançado do que o Brasil. E aí eu vou fazer um comentário de uma amiga peruana, de quando nós conversávamos sobre a educação de surdos, né? E eles estavam lutando com o Congresso Nacional, né, na luta de colocar essa possibilidade de intérpretes serem pagos pelas escolas, que até então os surdos e as famílias que tinham que pagar, né? E dentro das universidades, porque as universidades no Peru, poucas são públicas, né? É uma realidade na América Latina também, fora o Brasil. E aí eu expliquei para ela como era a nossa lei aqui e tudo mais, mandei para eles terem de base, isso acho que 1 ano e meio ou 2 atrás, e ela me disse de retorno que eles preferiram não colocar, pelo medo das instituições particulares não poderem arcar com aquele custo. E aí eu falei que aqui no Brasil a gente tem na lei, mas ainda alguns surdos precisam correr atrás da justiça e tudo. E a fala dela foi, mas por que colocar na lei se não vai ser feito? Né? O brasileiro tem essa cultura de saber que está na lei, mas ainda ter que correr atrás, né? A gente tem essa cultura, essa Constituição que é muito bonita, né? Nós temos leis muito bem feitas, mas que poucas vezes chegam na realidade prática. E eu percebi pelo Peru que eles não põem na lei se a coisa não vai acontecer, né? Então, provavelmente o Chile passe por um processo muito parecido, né? De esperar que se aconteça, de que possa chegar à realidade prática antes de colocar na lei. Talvez por isso eles não tenham ainda trocado o nome, né? Mas isso mostra também para a gente o quanto a gente ainda se pensa inclusive sem ser. Eu acho que foi uma reflexão perfeita, uma reflexão muito bacana, de que nós ainda estamos bem longe nesse caminho de inclusão, que é todos participando juntos, né? A gente ainda não chegou nem no passo de conseguir um currículo adaptado para cada aluno, porque apesar de que isso é descrito, está na lei, está na orientação do MEC, muitos profissionais ainda não sabem fazê-lo,
né? Ainda não se trabalha isso em forma conjunta. Aqui no Brasil, a gente não tem nem de longe um psicólogo que atenda as escolas. Eu sei de algumas prefeituras que têm um espaço de apoio escolar, que tem o fono, psicólogo, fisioterapeuta, mas os alunos vão em contraturno, são marcados como se marcam médicos, são psicólogos meio que para tratar o clínico, né? Então a gente vê que no Brasil isso ainda não tem, ainda a gente que é da rede federal, né? Alguns têm psicólogo, outros não. E nós, rede federal, somos uma rede privilegiada, vamos dizer assim, em relação a recurso material, recurso humano. O nosso IFES de Batiba, a gente não tem psicólogo, né? E muitos ainda no Espírito Santo não tem. Então, nós vemos o quanto nós ainda temos que caminhar, pelo menos para chegar até onde o Chile chegou, né? Fiquei encantada com o formato. As escolas, eu também sei espanhol, né? Então, o que você fala subvencionado, na verdade, são subsidiados. Exatamente. Português. E até o pessoal assumiu a discapacidade, gente, mas discapacidade em espanhol é a própria deficiência, tá? Então não é discapacidade de incapacidade, mas de deficiência. Eu entendo, converso muito com o pessoal em espanhol, a gente acaba trocando mesmo, isso é comum. Isso não é nenhum problema. Então, nós queremos te agradecer muito. Foi eu acredito que abriu muito a nossa visão, né, de quem está participando. Eu mais ou menos já tinha essa noção, mas não de forma tão concreta. Eu já tinha visto algumas palestrantes do Chile. Acho que Carlinha também teve essa oportunidade lá, né, em Campina Grande, no congresso, quando nós estivemos lá em 2018, de ver como que lá é diferente, como que aí é diferente daqui, né? Eu fiquei encantada com o que eles trouxeram de lá, das universidades, de apresentação de trabalhos e de palestras, foi muito bacana. E nós queremos te agradecer muitíssimo, muito obrigada, foi de muita contribuição, com certeza, né? Que Deus te abençoe sua família, guarde vocês aí nesse período de quarentena, tá? E que a gente não perca o contato. Eu acho que é uma experiência bacana que vai nos trazer bastante. Depois eu vou entrar em contato com você mais especificamente. Eu acho que uma fala dessa no curso que a gente tem dado de educação especial também vai trazer uma contribuição muito bacana para a gente, viu? Muito obrigada. Agradecer também a Carla, que nos apoiou com a interpretação, ao Marden, que tem nos apoiado desde o início, né? Que é o nosso coordenador de extensão. Você quer se despedir, Marden? Aproveitar? Eu quero te lembrar, te mandei uma mensagem para você lembrar de falar das inscrições, das pessoas que não estavam inscritas. E lembrar também, se a Débora quiser deixar algum contato de e-mail, rede social, algum contato para que quem tem interesse de conversar mais com ela, saber mais da realidade do Chile, porque a gente não vai conseguir nem 1h30, mas não foi 1h30, né? Porque tem uns tempinhos cortados aí. A gente não consegue, às vezes, sanar todas as curiosidades. Então, se você quiser, Débora, deixar algum contato para que as pessoas possam falar com você, pode deixar no bate-papo público lá, ou você fala e eu anoto lá, tá? E obrigado de antemão, um abração para você, que a gente tem outras oportunidades de conversar por aqui. Obrigado pela disponibilidade e te lembrar, Amanda, aí da questão da inscrição, que você pediu para eu comentar. Sim, obrigada. Obrigada por me lembrar, já tinha esquecido. Nós liberamos a entrada de pessoas que não estavam inscritas, porque infelizmente as pessoas que se inscreveram nem todas abriram o acesso, não entraram, então como tinha vaga a gente liberou o acesso, mas quem não se inscreveu, eu vou reabrir o formulário de inscrição hoje e vou pedir a vocês que entrem lá no site do IFES Ibatiba, lá tem todos os links de inscrição, se inscrevam para que a gente consiga certificar. Nós salvamos todos os nomes que participaram, então quem entrou com o nome completo e não fez inscrição, nós vamos deixar aberto mais um pouquinho o link de inscrição, vocês podem se inscrever. O certificado é online, ele vai chegar por e-mail para vocês, pelo e-mail que foi cadastrado na inscrição, tá? Chega um aviso do nosso sistema que chama SRC, indicando que o seu certificado está pronto e que você pode baixá-lo. Nós vamos enviar a todos os inscritos que participaram o formuláriozinho de avaliação do evento
porque é importante para a gente, porque a gente precisa dar um feedback ao nosso instituto de como tudo aconteceu, e aí, logo depois vocês vão ser certificados, viu? Amiga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, seu certificado também vai chegar online, tá? E nós estamos muito felizes com a sua participação. Você quer dar um tchau? Então, nós agradecemos a todos, muito obrigada, obrigada também às APAES que têm participado, tem sido um momento muito bacana. Muito obrigada a todos vocês, né? Eu deixei o meu e-mail aí embaixo, né? Que é Débora com H no final, oliveirarego@gmail.com. Para quem quiser mandar alguma pergunta, a gente continuar conversando, né? É isso. Muito, muito obrigada, de verdade. Porque como eu comentava, né? Já é uma sementinha que a gente vai plantando para poder superar algumas barreiras, né? E talvez a gente conseguir criar algum tipo de modelo novo aí também, né? Pensando nesse avanço que a gente já teve aqui, né? E que ainda tem muito para avançar, mas que também a gente possa reproduzir alguma coisa parecida aí no Brasil.